país, que fazia tempo que não vinha essa chuva, né, gente? E, obviamente, trouxe um alívio, né? Trouxe um alívio, trouxe um novo ânimo, né? Quando a gente está muito tenso com algo, preocupado com algo, automaticamente a gente encontra mais dificuldades. Mas hoje vamos falar de um tema, né? Da ansiedade, né? Ansiedade tão comum que até já se naturalizou, né? Os processos da ansiedade. E aí, automaticamente, as pessoas estão sempre se medicando cada vez mais, né, devido à ansiedade. E hoje nós vamos trazer uma abordagem, uma visão, né, mais ampla da ansiedade, uma visão sistêmica da ansiedade, para que a gente comece a compreender aí quais os gatilhos, né, que estão por trás da ansiedade, quais situações estão por trás da ansiedade. E vinculado a isso, né, vinculado a esse conhecimento, nós podemos, identificando isso, nós saímos do padrão energético da ansiedade, tá? Então, nós vamos compreender hoje que existem dois tipos de ansiedade, uma ansiedade que é normal, obviamente, que é uma ansiedade que a pessoa vivencia, por exemplo, quando, vou encontrar alguém que eu gosto, né? Vou encontrar alguém que é importante para mim, vou fazer uma prova final, preciso apresentar um trabalho, né? Preciso finalizar tal coisa, vou iniciar uma palestra, né? Vou iniciar um curso. Existe essa ansiedade, né? Existe a ansiedade também de tentar resolver algo, né? Por exemplo, estou com uma dívida, né? Não sei de onde vou tirar dinheiro, meu relacionamento não está bem, né? Então vai gerando ansiedade. Não sei se vou ficar casado, se vou me separar. Então, são várias situações que vão gerando ansiedade. Porém, existe uma ansiedade que é um pouco mais estrutural, a gente que está mais estruturada no sistema familiar. E esta é a grande ansiedade que nós vamos falar hoje, tá? Vamos falar das demais ansiedades, mas também vamos falar dessa ansiedade estrutural, que essa ansiedade estrutural é a que precisa ser tratada, tá? Essa é a ansiedade que precisa ser tratada, pois essa ansiedade, ela tem alguns gatilhos aí, tá bom, gente? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas, curta, compartilhe aí, tá? E vamos entender um pouco mais, né? Claro, é tão normal falar da ansiedade que parece que as pessoas vão deixando. Mas o sofrimento da ansiedade, ela é incrivelmente nocivo, né? Incrivelmente nocivo, porque ela começa a afetar o quê? A criatividade, ela afeta a parte física, né? Além da parte emocional também afeta a parte física. Então, a ansiedade tem uma demanda energética, ela gasta a nossa energia, ela detona a nossa energia. Então, sempre a conta na vida é o quanto de energia a gente tem, né? Então, muitas vezes as pessoas tomam antidepressivo, né? E aí o antidepressivo, a maioria deles faz uma recaptação de serotonina, por exemplo. Quando é utilizada a serotonina pelo corpo, né, o antidepressivo vai lá e faz a recaptação, e aí ele pega aquela serotonina e usa 2 vezes. Né? Então, quando ele usa 2 vezes, a pessoa se sente mais vitalizada, com uma vitalidade muito maior. Então, muitas vezes, em padrões de ansiedade, o psiquiatra receita lá algum antidepressivo, alguma coisa assim, para fazer a recaptação de serotonina. Isso deixa a pessoa mais estimulada. A questão é que a parte medicamentosa, ela vai fazer essa correção, ela vai deixar você num estágio emocional muito mais ativo, né? Vai equilibrar o teu estágio emocional. Só que a pergunta é, o que está tirando a energia? O que está roubando a energia? Né? O que está fazendo com que o corpo não dê conta energeticamente com aquela quantidade de serotonina que ele absorve, que as células absorvem naturalmente. Né? A pergunta é o que está tirando a energia, o que está roubando a energia. A ansiedade, né, por si só, é um dos motivos que tira a energia, que nos tira a energia, porque tem uma vantagem biológica. Primeira vez que vocês vão me ouvir falar essa palavra, né, gente? Eu acho que vai ser uma das primeiras vezes que vocês vão ouvir isso, né? Que é a frase vantagem biológica da doença, né? A vantagem biológica da enfermidade. Nossa, Rafael, tem vantagem.
Né? Então, qual a vantagem biológica da ansiedade, né, gente? Qual a vantagem biológica? Ela tem uma vantagem que é manter você ativo por mais tempo. Manter você ativo por muito mais tempo. Manter você desperto por mais tempo. Manter o teu corpo ligado por mais tempo. Né? Ele faz um recrutamento energético. Né? Imagine o seguinte, gente. Imagine como, sei lá, você precisa reunir forças para agir. Ou vai pagar uma conta, sabe? Vai pagar uma conta grande, você vai lá, limpa todas as suas economias, né? Todo mundo aqui tem 3 ou 4 economias, né? Espero. Limpa lá todas as suas economias, vai e paga aquela conta. Né? Então, o corpo faz isso. Então, a vantagem biológica da ansiedade é eu reúno toda a minha energia para uma ação, para agir. Eu reúno toda essa energia para agir. A questão que está aqui agora é qual ação? Ou qual movimento que eu vou curar? Qual movimento que eu vou resolver? O que eu vou resolver? O que você precisa resolver? Qual a questão real que você precisa resolver? Esta questão real, ela está, né? Essa questão real, por exemplo, ela está, você sabe exatamente o que é, ou você não tem ideia do que é? Isso é de hoje para amanhã, que você precisa resolver tal coisa. Isso está reverberando em gatilhos do seu passado, da sua história, dos seus traumas, ou a linha sistêmica, isso está reverberando lá na sua ancestralidade. E aí? Aonde que vem? Aonde que está? E é exatamente isso que nós começamos a pensar e a refletir e a buscar essas informações. Aonde que está a origem da ansiedade? Qual é o fator que gera a ansiedade? Porque assim, ok, a ansiedade ela é um movimento biológico natural, né? Então quando a pessoa diz assim, vamos tirar essa ansiedade, eu não quero que tire a minha ansiedade. Gente, não queira que alguém que tire a tua ansiedade nem tire a tua depressão, tá? Porque nós temos uma balança hormonal, e nessa balança hormonal ou a gente está mais maníaco ou a gente está mais depressivo, isso é normal. O maníaco vai dar mais ação, mais movimento, mais atitude, mais agressividade, e o depressivo vai se tornar mais introspectivo, mais amoroso, mais carinhoso, mais família, se cuida mais. Então, quando vocês veem, se vocês verem uma promessa aí na internet, né, tirar a ansiedade, tirar a depressão, se livre da ansiedade de uma vez por todas, né? Só se tu morrer. Só se tu morrer. Né? A gente sabe que são gatilhos mentais para fazer a pessoa comprar, né? O curso, está tudo bem, né? Os movimentos de marketing. Só que eu quero dizer para vocês, para a gente compreender que a ansiedade e a depressão são estágios normais da nossa vida, tá? Que fazem os movimentos da nossa balança hormonal, do nosso próprio sistema. Então, o que acontece com uma pessoa, por exemplo, bipolar, que a pessoa ela oscila do maníaco para o depressivo rapidamente, né? Umas 15 vezes por dia, mais ou menos. Né? Ela tá agressiva, né? Então ela vai e volta, né? Então, a diferença de pessoas que não sofrem de transtornos, por exemplo, de bipolaridade, é que elas oscilam. A gente oscila. Né? A gente tem vários. Não é só o monitor cardíaco que faz assim, né? Todos os nossos órgãos, inclusive nosso sistema nervoso, faz isso aqui. Ele oscila. Tem momentos que a gente está mais introspectivo, tem momentos que a gente vai estar mais ansioso, tem momentos que a gente nunca vai estar assim. Se tiver assim, a gente está morto, tá? Vai fazer o barulho lá do eletrocardiograma quando a pessoa morre. Né? Então, quando quiserem tirar, né, a tua ansiedade, tirar a tua depressão, eles querem que tu morra. Né? O que acontece é que nessa balança, ou sobe demais a ansiedade, ou desce muito o estágio de depressão. Aqui que começa a ser a parte que sai da normotonia, né? Sai da parte normal da vida. Então, quando ele desce demais, né, ou sobe demais, vamos supor que o maníaco fosse para cima e a depressão fosse para baixo. Tá? Então, são esses movimentos.
Então, como que a gente vai identificar isso? Por quê? O padrão da ansiedade é o quê? Eu preciso resolver algo e ela me deixa mais ativo, ela prepara o meu corpo, ela prepara o nosso corpo para a resposta imediata. Por isso que a pessoa perde sono, né? Por isso que a pessoa tem insônia. Por quê? Se ela deita dormir, a gente está relaxado, a gente deita, dorme, né? Então a gente... Mas se você tem um assunto para resolver e você não sabe resolver, ou não sabe como resolver, ou está com medo das consequências do que você precisa resolver, você vai ficar acordado, vai ficar desperto. Então, é a resposta, a vantagem biológica do corpo que vai nos deixando mais tempo acordado para que a gente vá em certo ponto, a nossa... É como se dissesse assim, agora eu vou conseguir achar uma solução. Então, eu fico acordado por mais tempo para achar uma solução. A Maíra, tudo isso faz muito sentido. É verdade, é legal. Então nós vamos entendendo aqui, né, que a ansiedade vai deixando por mais tempo a gente resolver. A questão agora é, primeiro, o que precisa ser resolvido? Segundo, como eu vou resolver? O que faz o padrão da ansiedade permanecer? Eu não sei o que eu preciso resolver ou eu não sei como resolver. Eu não sei o que resolver pode estar o quê? No seu hoje, mas geralmente no seu hoje você sabe o que é. Ah, estou ansioso por tal coisa. Geralmente, porque tem um monte de boleto onde é dinheiro. Ok. O hoje pode estar linkado aos seus traumas de infância. Por exemplo, você foi atacado por um cachorro e você ficou paralisado. E aí você tem medo de cachorro. Ah, mas eu só não chegar perto de cachorro. Quase não tem cachorro, né? Então, ok, pode ser um trauma da infância ou pode ser uma questão ancestral. Aqui, no final do vídeo, eu vou falar para vocês que aqui envolve mais, aqui tem mais perigo, muito mais perigo. Tá? Aqui tem mais perigo. Aqui a gente acha, aqui é denso, que é punk. Que quando eu abro o movimento de campo sistêmico aqui parece coisa densa. Tá? Então, ou pode estar os três envolvidos, né? Os três envolvidos. Então, o sentido biológico da ansiedade me deixa ativo, nos deixa ativo para resolver. O que vai começar a acontecer de patologia, né? Obviamente, a pessoa, se você não identifica o que é e como resolver, o assunto não se resolveu sozinho. Ele não se resolveu sozinho. Né? Não sumiu sozinho. E aí o que acontece? O que acontece? Precisa-se resolver. Então, se não resolveu sozinho, o padrão, né, que a ansiedade ela é vital para a nossa vida, assim como a depressão, ela faz parte da nossa vida, só que ela não pode permanecer, você não pode permanecer no maníaco por muito tempo. E aí tem pessoas que permanecem 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Aí qual que é as consequências? Começa a perder muita energia, começa a ter um gasto energético, começa a ter sabe aquela dor no flanco, assim, em cima do rim? Geralmente eu digo assim, quando a pessoa vai, às vezes tem uns que fazem exame, não aparece nada no rim, né? Parece que é na lombar, mas é no flanco ali, se você apertar assim no flanco, bem onde tem a última costela ali, as costelas flutuantes, se você colocar ali e se apertar assim, ó, se aperta, e você sentir dor aí, eu tenho um pouquinho, se você sentir dor ali, mais ou menos na última costela, tá? Se você sentir dor aí, tá? Pode ser já a tua suprarrenal doendo. Significa que você já está vivenciando padrões de ansiedade. Então, a suprarrenal, né, que é uma glândula que está acima do rim, essa glândula, ela está o quê? Enviando principalmente adrenalina e noradrenalina no nosso corpo. A adrenalina é para nos deixar mais despertos, mais ativos. Então, esse movimento de deixar a gente mais desperto, mais ativo, é um movimento que vai nos salvar, né? Vai nos ajudar a resolver. O problema é que quando você não resolve, quando a gente não resolve, ou a gente não sabe o que é e não sabe como resolver,
A partir de então, o conflito vai permanecer, esse conflito vai permanecer. E conforme esse conflito vai permanecendo, né, conforme o conflito vai permanecendo, automaticamente vai desgastando. É a mesma coisa que um time de futebol. Né? Um time de futebol, ele vai e joga em alta intensidade no jogo. Aí tem um período de descanso. E é assim a nossa vida. Nós precisamos ter uma alta intensidade e um período de descanso. Uma alta intensidade e um período de descanso. Se no padrão, se a gente não resolve aqui na nossa psique, que é o que nos envolve, o problema ou a situação que é a causadora da ansiedade, ela fica emitindo um sinal. E aí você fica em alerta, né, que é o sentido biológico da ansiedade. E fica gastando energia. Aí o que geralmente a gente faz? Começa a sentir cansaço, começa a sentir insônia, começa a suar as mãos, né? Porque esse risco começa a gerar medo, né? Medo ao quadrado dá mais ansiedade, começa a ter mais medo. Quanto mais medo, mais falta de presença. Quanto mais falta de presença, mais a gente começa a perder criatividade. Quanto mais perdemos criatividade, mais perdemos dinheiro. Quanto mais falta de presença, que é o anterior, mais desconectados do relacionamento, menos conexão, né? Menos sexo, menos alegria, né? Menos e aí começa a ampliar. Até que uma pessoa, uma hora, vai ver que a vida está num colapso, né? O sistema vê que está num colapso e entra numa síndrome do pânico, que é a hora que o corpo faz, né? Aperta o botão vermelho e diz, alerta máximo, né? Precisa resolver alerta máximo, daí a pessoa cai geralmente no hospital, né? Vai para o hospital, vai lá, toma um tranquilizante, toma um remédio muito forte na veia para abaixar o sistema, para desligar a ansiedade, ou desligar aquele sistema que está nocivo. Então, nesse padrão, desliga o sistema. E aí a gente vai para o tratamento medicamentoso, né? As pessoas vão para o tratamento medicamentoso, psiquiatra e tal. E aí ficam tomando. Aí começa a tomar. Ok. Entendeu, gente? Tá tudo certo. Vai tomar os remédios, né? Vai tomar os psicotrópicos. Aí começa a tomar psicotrópico. Só que, o que acontece com o psicotrópico? Ele tem uma vantagem, o psicotrópico, a medicação, ele tá aí para nos apoiar. Show. Né? Só que, se a pessoa não faz um processo de descobrir, né, o que está causando a ansiedade, o que vai acontecer com o psicotrópico? Vocês já viram aquelas, vicia, não faz mais efeito, tem que aumentar a dose. Vocês já não viram isso? Né? Então, por que vicia ou por que tem que aumentar a dose? Vicia porque primeiro o corpo não quer sofrer. Então ele vai dizer assim, não, eu quero psicotrópico. Eu não quero sofrer. Mais fácil. Já descobri uma coisinha que é mais fácil. Só que, claro, não resolveu a causa da ansiedade. Não resolveu a causa. Se está tratando remédio, remedia, né? Está tratando somente os sintomas. Ok, apagou o sintoma. Né? A mesma coisa que... Isso às vezes é a mesma coisa que a gente tiver um incêndio, né? Tem um incêndio na floresta, e aí você chegou lá, e aí viu os bombeiros jogando água na mata para apagar o fogo, e você acha que ele está jogando gasolina. Ele vai lá e mata os bombeiros. É mais ou menos isso que o remédio faz, tá? É mais ou menos isso. Então, vai lá e mata os bombeiros, né? Porque você acha que ele está jogando... É a mesma coisa que daí tu tomou um remédio para ajudar cortar o sintoma da ansiedade. Ok. Não estou dizendo que não tome o remédio, né? O que acontece? Pode tomar o remédio para você dar conta, né? Que às vezes é difícil dar conta sozinho, os sintomas estão tão altos que precisa dar uma baixada. Só que aqui precisa tratar. Nesse movimento da ansiedade, né, quando a pessoa não trata, o que acontece? Ela tem um fluxo, tem o conflito ativo aqui, que pode estar novamente, pode estar no hoje, pode estar no seu inconsciente pessoal, na sua infância, algum trauma, alguma coisa, ou no seu inconsciente coletivo familiar, lá na ancestralidade. Que até então aqui é novidade para vocês, tá? Novidade para todo mundo. A maioria das pessoas que não me acompanham, ou estão me acompanhando, estão entendendo agora. Ok. Depois já entro nessa resposta. Ok. Chegou aqui, daí você toma remédio. E você não curou aqui.
Aí o que acontece? O remédio bloqueou os sintomas, daí você começa a ficar bem. Só que não curou aqui, daí começa, é como uma barragem, sabe? O remédio é a barragem, o sintoma vai fazendo isso. Vai crescendo o nível e daí ele transborda de novo. Aí a pessoa toma um outro mais forte. Aí parece que desaba tudo. Vem tudo de novo. Então vai aumentando a dose, aumentando a dose, aumentando a dose. Então o remédio ele tem que ter um tempo, ele tem um tempo aí, né, que o médico vai dizer. Mas o importante é que a gente descubra a origem e comece a atuar e saber como resolver isso, tá? Rafael, quando a ansiedade causa insônia, né, é isso que eu estou explicando, a insônia vem, né, por um sentido biológico, e leva à depressão. Como fazer, né? Então a depressão, ela também é um sentido para fazer com que a pessoa desligue um pouco. Desligue um pouco. Então, a ansiedade, ela, às vezes ela está tão ativa que ela puxa lá para o outro lado, lá para a depressão, né? Ou às vezes a depressão joga para a ansiedade. Tá? É uma balança, gente, é uma balança. Às vezes ele vai fazer os picos para fazer o corpo dar uma descansada também. Então, às vezes, até mesmo depois da ansiedade e da depressão, é para dar uma descansada. É para que entre no sistema de alívio. Então, como que a gente faz? A gente precisa, né? Precisa estar desarmando, né? Desarmando. O que é desarmar? Tipo, desligar a chave, né? O que é desligar a luz desarmando o que está ocasionando isso. O que está ocasionando isso. Então vamos lá. Quais as situações? Quando é uma situação de hoje, vou apresentar uma palestra, apresentar um trabalho, preciso pagar um boleto, necessito ter uma conversa com aquela pessoa, né? Ou ansiedade boa, né? Nossa, vou encontrar hoje a pessoa, uma ansiedade num jogo do time que tu gosta. Essas ansiedades, né? Geralmente elas nos tiram da presença, porque ela nos joga lá para o futuro, né? Então, se a pessoa precisa resolver algo, ela não está vivendo agora, ela já está. O compromisso é às 9 da noite, então parece que ela não vive ali, né? Aquele tempo, né? Não vive aquele tempo, e aí ela mata esse tempo, né? É um, é um sistema, né? Medo, insegurança, sim, muito medo, insegurança. Ansiedade é medo ao quadrado, né? E síndrome do pânico é o movimento é o botão vermelho lá, né? Ansiedade é o cubo. Ok, gente, então vamos lá. Então, mas daí a gente tem outros fatores. Quais os conflitos da infância? Quais os conflitos da infância que a gente tem no nosso inconsciente coletivo? Quais ameaças de vida que você teve? Toda ansiedade vem de ameaças de vida, tá? Toda ansiedade vem de ameaça de vida. Ameaça ao futuro e ameaças de vida, tá? Toda a ansiedade vem disso. E aqui, com ameaça de vida, a gente não é ameaça à subsistência, ameaça à nossa existência. Veja só, toda ansiedade, eu estou dizendo toda, não estou dizendo nenhuma exceção. Toda ansiedade está ligada a uma ameaça de vida. Uma ameaça à vida, à sua vida em particular, ou à vida do sistema familiar. Tá? Então, toda ansiedade está nessa ameaça de vida. Esta ameaça de vida, ou essa ameaça à vida, ela já pode ter existido no sistema familiar. Daí, na ancestralidade, o que a gente encontra? Quais ameaças de vida? Ameaça de perder tudo, de falir, falência, perder dinheiro, perder tudo, perder território, perder alimento, morrer. Outras ameaças de vida, que geralmente, né? Geralmente, quando vem já atrelado a pensamentos suicidas, por exemplo. Quando já tem pensamentos suicidas, a gente vai para outros lugares que aí já começa a ter ameaças de vida com parte física. Então, assassinatos, assassinos, suicídios, ameaças de suicídios ou ameaças de morte, agressões de quase morte, agressões, lá, tinha ancestralidade, foi, cão, né, ameaças de vizinho, ok? Geralmente, né, quando tem sistema, mas quando tem pensamentos suicidas, geralmente já tem um suicídio ancestral, já tem mortes ancestrais, já tem assassinatos ancestrais, ou já tem falências que custou a vida de alguém.
Veja a densidade disso. Gente, ok, legal, vou tomar remédio. Mas se não tirar toda, não tirar a origem, não identificar a origem, não tirar o padrão energético, né? Porque a ansiedade, ela abarca a pessoa. Ela vem e abarca você. Então, muitas vezes a pessoa está lá e é abarcada pela ansiedade. O que ela está fazendo? Ela está te tirando, ela está dizendo assim, agora precisamos mudar o status quo. Você precisa entender, nós precisamos compreender, mudar energeticamente aquilo que está causando e mudar o status quo. O que é mudar o status quo? Você precisa de uma evolução. Precisamos de uma evolução. Essa evolução é rápida? Óbvio que não. É uma jornada, uma nova jornada. Né? Então, geralmente a ansiedade ela vai te empurrar, né? Te empurrar para essa jornada. Ah, não quero vivenciar essa jornada, vou tomar remédio. Okay. É uma escolha. Uma hora ele vai encher aqui, tem que tomar outro tipo de remédio. Tá? Ah, muda. Às vezes tem pessoas que dizem, muda até mesmo a questão da membrana, das membranas celulares. Muda, claro. Da recaptação, muda, com certeza. O que precisa, né? Às vezes tem um tratamento medicamentoso por um tempo, mas precisa você ser cada vez mais autônomo. A Bruna me pergunta aqui, aquela coisa de filhos saírem de casa também ameaça de vida para os pais? Pois sempre demonstra ansiedade. Minha tia toma calmantes por causa disso. Está na ancestralidade. Está na ancestralidade. Porque mesmo que não tenha nada com os filhos, né, tá na ancestralidade. Essa tua tia aí tá sofrendo ancestralidade. Aí que tá o problema. Ela não identificou, ela acha que é aquilo. Ou a gente acha que é porque os filhos saíram de casa. Mas não é isso, é o medo de ficar sozinha. Ela tá com medo de ficar sozinha, tá com medo de encontrar os monstros dela. Quando você está distraído, porque muitas pessoas que vivem ansiedade, por exemplo, estão escondidas atrás do problema dos outros. O que é? Eu fico resolvendo os problemas dos outros, enquanto eu fico resolvendo os problemas dos outros, eu não olho o meu. Enquanto eu fico empenhado no problema dos outros, eu não preciso olhar para o meu. Porque, novamente, segundo, né, eu não sei o que é ou eu não sei fazer. Tá? Eu não sei o que é, eu não sei fazer. Então, agora, quando os filhos saem de casa, né, Bruna, provavelmente o que acontece? Ela agora está olhando para si mesma. Agora ela não tem mais o empenho. Antes ela tinha lá que, sei lá, fazer comida para o filho, para os filhos, tinha que dar alimentação, tinha que conversar, tinha com quem conversar, estava distraindo a mente. Estava distraindo a mente. Só que agora, com a saída do filho, o que ela teve que olhar? Para as coisas dela, para as energias que estão mexendo nela, que estão atacando ela. E aqui a gente precisa entender, compreender, fazer uma jornada, né? A ansiedade e a depressão, são dois movimentos, né? Embora a depressão esteja linkada com a falta de alguém, a falta de algo, ou aquele movimento de fazer algo. Então, esses dois movimentos, eles são bem importantes, tá? Bem importantes que a gente tenha esse olhar mais precisa de um olhar inclusivo. O que ajuda no movimento sistêmico, o que ajuda nos movimentos de percepção, movimento de meditação? A gente identificar e descobrir o que é. A pessoa diz, eu sou tão ansioso, por exemplo, que eu não quero meditar. Ok? Não estou dizendo que meditar é fácil. Estou dizendo que você precisa, né, a gente precisa identificar e aprender como fazer. Simples assim. Tá? E no decorrer do tempo, às vezes, já estou tomando remédio, beleza, tomou remédio, está fazendo psicoterapia, mas aí você precisa identificar exatamente o que está acontecendo. Como eu falei, eu não sei, bom dia, mas é cada chinelada na cara. Não, gente, eu não quero dar chinelada na cara de ninguém, gente. Vamos lá. A Fabiane, obrigado aí. Agora me desconcentrei, comecei a dar risada aqui. Os movimentos, né? Os movimentos é a gente buscar a origem disso, né? Mudar o status quo, né? É fazer essa jornada para dentro de nós, fazer essa nova jornada, né? Entender a evolução, buscar a evolução. Né? O nosso corpo ele vai nos tirar da zona de conforto.
Os conflitos vêm aí para tirar a zona de conforto. Só que a gente não precisa ficar mais tempo do que o necessário. Mais tempo do que o necessário. Quando está na origem ancestral, gente, entenda que isso afeta a todos. Afeta a todos. Então, muitas vezes, quando a gente não cura as nossas questões, ou não resolve as nossas questões, a partir de então, né, ou não faz as inclusões, a partir de então vai passar para os filhos, vai passar para futuras gerações. Então, por exemplo, eu acho que segunda passada teve um movimento em grupo que, ok, a pessoa ela não veio tratar a ansiedade, mas ela estava com todos os padrões físicos da ansiedade. A mão estava muito suada. Então, esse padrão físico da ansiedade dela, né, a gente achou apareceu na ancestralidade um assassinato do avô. Então, a partir desse movimento, esse assassinato do avô é o grande padrão, né, da ansiedade ancestral, que é aquela ansiedade que é só com um movimento mais profundo para que a gente identifique. Senão ela vai tomar remédio, vai continuar tomando remédio. Ok, o remédio vai tirar o sintoma, e aí? Mas aquela ameaça à vida lá na ancestralidade foi passando. De pessoas que diziam, mas quem morreu foi o avô, nem era nascido. Pois é. Daí a mãe tinha 3 anos de idade. A mãe já teve no histórico um trauma o quê? O pai foi assassinado. O que eu tenho medo? Que mais pessoas sejam assassinadas. O que eu vou herdar da minha mãe? O que nós herdamos dos nossos pais, da nossa mãe, nosso pai? O que nós herdamos? As crenças. Nós herdamos além da parte. A gente não herda só a cor do olho, o cabelo, a gente não herda só isso. A gente não herda só. A gente herda também as crenças, os pensamentos. Porque é tudo verdade, gente. Para nós é tudo verdade, aquela imagem é verdade. Quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que o mundo é um pouco diferente daquilo. Mas a base, o que foi criado aí na base do nosso sistema, é como verdade. Então, por exemplo, para um filho para o Talibã radical, é normal explodir cristãos. É normal explodir cristão. Porque não são de Deus, né? Ou do Deus deles. É normal. A criança que nasceu lá, para ela é normal. Para ela é normal. Se é certo, se é errado, né? Para o sistema normal. Para o índiozinho que está lá na rua, né? Que a gente vê assim muitas vezes, que coitadinho do índiozinho passando frio. Para ele é normal. Para ele é normal tá lá. Aquela pessoa é normal. Mas ela sofre. Sofre, mas aquele sofrimento para ela é normal. Ela acha que todo mundo no mundo sofre daquele jeito. Todo mundo que tem 3 anos de idade é aquilo para ela, aquele mundo. Então a gente adota os sentimentos dos nossos pais, é assim, gente. Depois, claro, a gente vai crescendo, vai vendo que não é normal, mas aquilo já foi impregnado, já foi instalado. E como buscar melhoria para essa ansiedade ancestral? Não é melhoria, gente. Isso aí é identificar e sair da energia. Não é nem melhoria. É movimentos sistêmicos de percepção. Não tem. Assim, gente, situações ancestrais de luta e fuga, toda ansiedade tem risco à vida. Tá? Toda ansiedade é um risco à vida. Muitas vezes a pessoa, mas eu estou bem, eu trabalho, eu tenho um futuro, mas estou ansioso. Ou tenho dinheiro. Não vai ter, se eu vender tudo, ainda 3 gerações vive. Então não é problema de dinheiro. E ainda tenho ansiedade, Rafael. Sim, porque está lá na ancestralidade. Algo da origem à vida. Algo do sistema aí que tá doendo. Algo lá da origem ancestral que está doendo. Oi, amor, tudo bem? Lá na origem ancestral. Eu atendo, às vezes, eu atendi uma pessoa semana passada, uma pessoa com muito dinheiro, muita questão. Ele podia vender tudo, viver só de renda, e as 3, 4 gerações à frente vai ter. E o que identificamos na origem? O avô veio da Itália,
expulso da Itália, fugido da guerra, perdeu tudo na Itália. Tudo, gente. Te tira daqui, te coloca no navio e te coloca, ó, tu vai sair num outro país que você não vai saber a língua e vai lá e se vira. Se vira. Né? E as pessoas que ficaram para trás estão morreram, foram assassinadas, foram expulsas do território. Guerra, gente, guerra. Chegava, matava todo mundo. E aí chegava aqui, esse avô, com medo, com não sei o quê, começava a formar. Formou uma família, deu certo e aqui está milionário. Só que herdamos do sistema, aqui esse padrão energético vem esse movimento. Aí começa a ter a informação no sistema. Precisa, às vezes, precisa incluir aquelas vítimas. Minha ansiedade vem de quando tentaram assassinar meu avô 40 anos atrás. A Josi já trabalhou isso na ansiedade. Então, vamos só corrigir. PNL agora, gente. Não é tua ansiedade, tá? A ansiedade do sistema. Quando a gente percebe que a ansiedade é do sistema e a depressão é do sistema, a gente começa a dividir um pouco, sabe? E não pegar tanto para nós. A gente começa já a fazer aquele movimento. Opa, isso não é só meu. Eu, quando vivenciei síndrome do pânico, gente, em 2018 eu vivenciei síndrome do pânico. Acreditem, olha só, todo mundo me vê como perfeito. Né? Todo mundo me vê como perfeito, né? Que não sofre, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Os imperfeitos não podem ser amados, né? Eu gosto de ser amado, né? Então, eu em 2018, isso não quer dizer que é questão de certo ou errado, né? Em 2018, no final de 2018, perto do Natal, eu fui acometido numa síndrome do pânico. Eu achava que eu conhecia a ansiedade. Sinceramente, eu achava que eu conhecia a ansiedade. Eu tratava a ansiedade e dizia assim, meu Deus, eu trato, as pessoas falam. Eu achava que eu sabia que era ansiedade. Mas quando eu vivenciei a síndrome do pânico, foi meu corpo, pam, o bicho pegou. E aí, quando eu fui olhar na minha ancestralidade, e foi camadas, teve um movimento muito ligado ao meu pai e ao irmão do meu pai, que veio tirar a própria vida, que tirou a própria vida há anos atrás. Então, o que acontece? Eu sei o que aconteceu com ele. E, de alguma maneira, né, esse suicídio do meu tio, muito tempo atrás, reverberou em mim. Porque nós tínhamos uma ligação muito forte. Tínhamos uma situação muito forte. Temos uma oscilação muito forte. Então, vivenciei essa oscilação. E é uma energia que me abarcou, gente. Mesmo eu sabendo o que acontece, me abarcou, me pegou. Porque é uma energia que está no sistema. Eu e meu irmão temos exatamente as mesmas questões de ansiedade e oscilação de humor. Agora entendi que é do sistema. Isso aí, Maia. É exatamente isso. Entende que daí foge a lógica? Gente, caiu a bateria aqui do celular do pessoal do IoT. Tudo bem. Então, a gente precisa fazer esse movimento, né, de reconhecer na ancestralidade que está. Por exemplo, eu, com esse meu tio, o que eu encontro na história? Porque é a origem dos homens. Eu tenho aqui a origem dos homens comigo. Eu tenho a força dos homens e tenho também as fraquezas dos homens. Né? Eu como homem, né? A mulher, como mulher, vai ter as dores da mulher e as fraquezas da mulher. Vai ter do pai e da mãe? Vai ter também, obviamente. Nós temos a linha muito mais forte. Então, por exemplo, quando meu tio tira a própria vida, eu vejo as questões que afetaram ele. Mas depois eu fui ver que tem questões mais atrás ainda, que fizeram com que ele fosse abarcado. Ou questões dele. Que daí é na questão, mas claro, ele está aqui mais para se tratar. Isso eu deixo lá para a ancestralidade, deixo lá para a espiritualidade, que é muito maior que eu.
Qual é o meu movimento interno? O que eu fiz nessa questão do meu tio? Eu deixo com você, meu tio se destina. Você é muito maior que eu. E a partir de então, o movimento da ansiedade começa a ir embora, ou o síndrome do pânico começa a ir embora. Às vezes é abarcado por isso? É abarcado por isso. A gente pode ser abarcado por isso. Eu volta e meia tenho crise de ansiedade. Hoje eu já tenho mais crise de ansiedade, por quê? Porque, por exemplo, eu acesso a espiritualidade. O que eu vejo? O que eu vejo? Eu já briguei muito, né? Preciso dos óculos. O que eu vejo? O que não é muito bom, né? Então, obviamente, aumenta a sensação de perigo, né? A sensação de histórias ruins, né? Conforme eu vou equilibrando a minha mediunidade, que isso é outra história, também eu vou evoluindo. Também eu vou, né? Porque se eu consigo acessar a parte negra, a parte dolorosa, a parte ruim, né? Com a minha mediunidade, também consigo acessar dualidade, polaridade, né? Também posso acessar a parte boa, a parte maior. Né? Então, muitas vezes, quando uma pessoa tem uma mediunidade, né, muito aflorada, que também tem o sentido biológico disso, tá? Não é um dom, é um sentido biológico, tem a mediunidade muito aflorada, significa que ela vai ter contato, né, com muita dor, muito sofrimento de outras entidades que estão aqui perto, né, estão densas, ela está conectada a isso, está enxergando, está vendo, está sentindo, as entidades também sabem que essa pessoa sente, e aí, obviamente, ela sofre. Se ela não trabalha, ela vai para cá. Isso é mais uma das situações que também faz com que tenha crise de ansiedade. Tá bom, gente? Gratidão a todos, tá bom? Beijão a todos, até amanhã.